Quer um conselho, é bom querer. É o título da nossa pregação. Vou ler várias passagens sobre o assunto conselho. Vai ser o nosso motivo de reflexão hoje. Quer um conselho, é bom querer. Provérbios capítulo 12, versículo 15. É um tema simples, não complicado, mas muito útil. E pela falta da prática de seguirmos esse conselho da Bíblia, que aliás que na Bíblia fala não é nem conselho, é determinação. Pela falta de fazermos isto, muitas vezes nos damos muito mal. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na reflexão deste assunto, deste tema tão prático, tão importante no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos mais exercício a um coração aberto a conselhos. Em nome de Cristo. Amém. Por que a pessoa que acha os seus caminhos retos é insensata? Por quê? Porque não admite erros. Se ela acha que seus caminhos são os certos, então ela não está em caminhos errados. Isso aqui eu acho que não é bom você fazer. Eu sei, eu conheço minha vida bem, muito obrigado. Eu conheço minhas circunstâncias, eu sei muito bem para onde ir, eu sou adulto, obrigado. Então ele é um tolo, porque ele não admite, está enganado, não está vendo os ângulos daquela questão, sempre se acha certo, como ninguém está certo o tempo todo. Então é um tolo. Não é fácil, não é difícil saber o motivo, porque a Bíblia chama de tolo alguém que não quer conselho. Já o sensato, ele admite que pode estar avaliando os seus caminhos de uma maneira errada, e está inclusive seguindo ou dando alguns passos de maneira errada. E como é que eu avalio isto? Simples, ouvindo conselhos. Só isto. De fato, eu acho que se tivesse uma classe de adolescentes aqui, ou até de crianças, até 10, 12 anos de idade, entre de 10 a 12, 13, podia chamar e sentar aqui, porque é muito fácil entender isto. Vamos a Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. O autor imagina que um rei ou um mandatário de algum país, de um povo, que toma decisões sozinho, por conta própria. Então o que ele diz aqui é que o povo fica inseguro, fica desprotegido com alguém assim na linha de frente, porque pode tomar excelentes decisões, mas pode tomar péssimas decisões. Só que aqui não são decisões para si próprio, nem mesmo para a sua família, são decisões que envolvem o povo. Então imagine o tamanho da responsabilidade diante de Deus de um prefeito, de um governador, de um presidente da república, de um rei. É enorme, porque as decisões que ele vai tomar vão afetar milhares, milhões, às vezes centenas de milhões de pessoas. A decisão de um homem, ou uma mulher, ou uma pessoa. Então ele mostra o peso, a importância de alguém se aconselhar para ter um pouco mais de garantia de que os seus rumos serão acertados. Aí ele diz: na multidão de conselheiros há segurança. Agora não precisa ser um grande autoridade para aplicar isso na sua própria vida,
Você quer segurança? Você quer dar passos mais acertados? Eu tenho cuidado de dizer mais acertados, porque até com muitos conselheiros, nós podemos cometer erros, porque todos somos falhos, quem pede conselho, quem dá conselho, mas a Bíblia está dizendo, você quer mais segurança na sua vida? Se cerque de conselhos. A vantagem de ouvir conselhos é que permite analisar o assunto sobre outros ângulos, experiências de vida. Você pede um conselho, ou uma sugestão, ou uma opinião para alguém de 20 anos, ou para alguém de 40 anos, já vai ser bem diferente a experiência que aquele jovem tem de vida. O de 40 já é mais maduro. Aí você pede a um de 80, aí já vai saber que vai ser alguém bastante defasado em muitas coisas, mas com muita experiência de vida por outro lado. Então, tem toda uma conjuntura dentro de uma pessoa que dá um conselho. Então, quando você pede conselho a várias pessoas, você tem uma riqueza muito grande de pontos de vista diferentes que lhe ajudam a acertar e tomar o caminho correto. Provérbios 13 e 10. Provérbios 13 e 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Sempre em Provérbios esteja muito ligado com os contrastes. É muito comum no livro de Provérbios e é a chave para entendermos muitas coisas que o autor quis dizer. Ele coloca um tipo de pessoa de um lado e um tipo de pessoa do outro, ou dois tipos de pessoas, melhor dizendo, em contraste um com o outro, e tem muito que ensinar com esses contrastes. Aqui nós vemos claramente, o contraste entre um soberbo e um que se aconselha. Mas o que tem a ver? Existe um contraste entre um soberbo e o que se aconselha? Devia ser o soberbo e o humilde, ou o que se aconselha do que não se aconselha. Aí fazem contrastes perfeitos, e às vezes não é muito óbvio o contraste, como aqui talvez não seja. Mas por que o autor colocou em contraste um contra o outro? Pense, use a cabeça e raciocine, medite, porque tem lições atrás desses contrastes. No caso aqui eu acho muito claro. O soberbo é um homem briguento, é um homem orgulhoso, é um homem que para discordar é ligeiro, quem não concorda com ele é um tolo, está por fora, ele é arrogante, então ele está sempre em atrito com alguém, ele é meio solitário, meio isolado nessa questão de tomar rumos e de se equacionar, se flexibilizar com as pessoas. Ele é muito ele é soberbo. Caminho rápido para uma direção muito personalizada, muito isolada. E ele não toma conselhos por motivos óbvios, porque tomar um conselho exige uma certa humildade. Rapaz, o que você acha disso? Opa, me perguntou, hein? O pastorzinho está em dúvida. Devia saber o que fazer, já tem idade, né? Então, quem pede um conselho, ele se expõe a eu não vou dizer uma fraqueza, que não é bem isso, mas ele está declarando que não tem a quantidade de informações que gostaria de ter para tomar uma decisão, que ele está em dúvida em algumas coisas, que ele precisa de uma certa ajuda. Ora, tudo isso exige uma certa humildade para a pessoa chegar e pedir. Agora imagine se o soberbo vai fazer isso. Nunca. Eu vou dar a entender que eu não sei. O diretor de uma empresa pediu um conselho para o gerente, então eu não sei dirigir essa empresa aqui. Como é que vai ficar a minha autoridade? O pastor da igreja pedir conselho a um convertido de um mês? Negativo. É isso. É por isso o contraste.
entre o soberbo e o que pede conselho, porque são antagônicos. Nesse particular aqui, quem toma esse caminho de ter uma certa humildade e de abrir a mente e os ouvidos para outras opiniões, ele é sábio. E ele vai evitar contendas, vai evitar brigas, mal-entendidos, muitas vezes desnecessários. Quantas vezes eu já mudei um rumo, conversando com uma pessoa, às vezes mais nova do que eu, às vezes mais velha do que eu, não importa. Mas e que tal assim, pastor? Não era melhor? Era. Quantas vezes a gente toma aquele rumo, aquela sugestão, e tudo fica realmente mais fácil, porque foi uma ideia melhor do que a sua ideia. Geralmente ditados populares até que tem certa sabedoria, muitos, mas tem uns que tem sabedoria zero. Então cuidado com o ditado popular, faca de dois gumes. Tem um que eu tenho assim, uma antipatia muito grande e uma discordância profunda. Se conselho fosse bom, aí todo mundo já sabe, está vendo? Se conselho fosse bom, não seria de graça. Mentira! Ditado popular errado, deturpado, porque a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Em princípio, conselho é bom, sim. Joga fora esse ditado, esse não presta. Mesmo assim, existem dois casos de certo perigo em conselhos, que é óbvio. O fato de uma coisa ser boa, em princípio, não quer dizer que em hipótese alguma, alguém um dia, no caso de conselho, vai dar um conselho errado, ou vai ser um péssimo conselho. Pode acontecer, claro. Então, por isso que eu coloquei, em princípio, vários conselhos, e o costume de pedir conselhos, a humildade de pedir conselhos, é bom. Mas, duas situações que você deve ter cuidado. Primeiro, com um conselheiro incapaz, um conselheiro ruim. Cuidado, pode fazer um estrago grande. Salomão morreu, o filho dele, Roboão, tomou o seu lugar, quer dizer, legalmente assumiu. Vamos a 1 Reis capítulo 12, vocês vejam a sabedoria para dizer o contrário, para não dizer o contrário deste homem. É impressionante a estupidez desse tal de Roboão. 1 Reis capítulo 12, versículos 1 em diante. Eu vou ler a história, é curta, mas é interessante. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei, depois da morte do pai Salomão. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão lhe falaram. Então vê esse Jeroboão, que era um homem que havia profecia sobre ele, que ele reinasse sobre 10 tribos, e Salomão ouviu isso, queria matar esse Jeroboão. Ele fugiu para o Egito, com medo de ser morto pelo rei Salomão. Salomão morre, Roboão assume. Então Jeroboão pensou, então estou fora de perigo, eu vou agora conversar com o filho do rei que queria me matar, e vamos ver se a gente se acerta agora, que eu não faço muita questão de ser rei não, ele pode ser rei de Israel inteiro, tudo bem, apesar de que tinha uma profecia em cima de Jeroboão que ele iria ser rei, e terminou sendo, óbvio. Mas o fato é que, por enquanto, Jeroboão tomou um passo até interessante, prudente. Ele foi falar com o novo rei, ele e um grupo. Teu pai, Jeroboão, falando para Roboão, o reizinho novo, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impõe, e nós te serviremos. Razoável.